de hoje, eu coloquei uma apresentação para vocês irem vendo, né? Muita coisa do cultivo de cogumelos acaba sendo, como tem muita bagunça, digamos assim, na internet, esse método, só ficar falando, então talvez eu fique um pouco confuso. Deixa eu abrir aqui também no Instagram, iniciando lá. Boa noite, pessoal aí do Instagram. Hoje, então, vamos fazer uma live sobre diferentes métodos de cultivo de cogumelos. Então, vou estar falando vantagens e desvantagens da produção em toras, produção a partir da compostagem, baldes, potes, sacos transparentes, que geralmente são feitos os blocos, tá bem? Pessoal que está entrando também no Instagram, eu aconselho até vocês que vocês vão lá que vocês vão pro YouTube, tá? Tem o link dele nos stories anteriores. Isso porque vai ter a apresentação, então vai ficar muito mais visível, vai ficar até mais fácil para assistir, e enquanto eu explico, vai ficar muito mais didático a apresentação, tá bem? Então, quem está aí no Instagram, se quiser ir lá para o YouTube, vai ficar melhor a apresentação. Se não tiver como, aí tudo bem. Acho que vai dar para entender razoavelmente bem também, mas pela apresentação no YouTube vai ficar um pouco melhor a qualidade, eu acredito, tá bem? Deixa eu aqui compartilhar, então, a apresentação. Tiago, depois me chama lá no Instagram. Deixa eu só ver a apresentação. E o pessoal do Instagram estão indo lá para o YouTube, beleza? Tudo bem, Silvana? Fala, Anderson. Vamos lá, então. Vou iniciar falando sobre o cultivo em toras, tá? Vou estar falando vantagens e desvantagens de cada método. Sei que tem vários métodos de cultivo de cogumelos, mas claro, assim como qualquer outro cultivo, assim como qualquer outro trabalho, dá para já ser direcionado para os melhores. Quem acompanhou também nos stories do Instagram tem visto aí que eu tenho feito umas enquetes. A maior parte colocou que também considera ser blocos uma das melhores oportunidades, que é o que eu defendo, não por teimosia simplesmente, mas porque eu também cultivo cogumelos, já cultivei de várias maneiras. Coloquei umas fotos aí hoje também de alguns baldes que usei vários anos atrás. E aí não tem, né? Uma das melhores métodos, aí vou estar explicando mais adiante, mas também não, se a pessoa se interessar por outro método, também é opinião. Então, acho que vale a pena a pessoa estudar todas as maneiras, tá? Não somente pela minha opinião. Claro que, como falei, já passei vários anos aí por vários métodos diferentes. Já comprei muitos cursos também, depois sobre compostagem e tudo mais, nunca consegui utilizar por causa dos custos, e acabei desenvolvendo uma maneira própria, diferente de praticamente tudo. Não vou dizer tudo diferente, mas muita coisa muito diferente de todas as maneiras, os modelos que se tem de produzir cogumelos. Vamos falando sobre toras, então. Pontuei aqui algumas coisas que a gente precisa entender. As toras, pessoal, assim como eu também pensei muitos anos atrás, quando eu pensei em produzir cogumelos, que a minha ideia era produzir para consumo próprio apenas, eu pensei, eu vou comprar lá a semente do cogumelo, vou jogar lá no meio do mato, ou então algumas toras podres, e vou ter cogumelo o ano inteiro, certo? Se alguém também já pensou isso, lamento, mas isso jamais vai dar certo, tá bem? O que acontece? Se a pessoa pretende cultivar em toras, o pessoal que está chegando no Instagram, isso eu vou estar repetindo, tá? Mas o pessoal que está chegando no Instagram, se quiser assistir lá pelo YouTube, tem o link nos stories. Lá pelo YouTube tem a apresentação. Acho que vai ficar muito mais compreensível a aula de hoje, tá bem? Onde eu vou estar diferenciando vários modelos de produção de cogumelos. Então, se a pessoa quiser produzir cogumelos em toras, tem algumas vantagens e desvantagens também. Dentre elas, vamos pensar o seguinte: quando a gente vai produzir em toras, a tora ela precisa ser uma tora, tem várias características que ela precisa ser. Não, como falei, não vai funcionar se a gente pegar uma tora podre de qualquer árvore lá que está no meio do mato. Não vai funcionar isso. As dúvidas, pessoal, vão guardando aí. Depois enquanto eu vou vendo aí, vou respondendo. Não vai funcionar. A gente precisa pegar sempre, se for em toras,
Geralmente no Brasil se utiliza eucalipto. Fora do Brasil, carvalho é bastante utilizado. Tem vários modelos de carvalho, carvalho americano, europeu, ou japonês. Eu também tenho um pouco de carvalho japonês aqui, mas nada para isso. E a gente precisa pegar árvores que geralmente tem na faixa aí de até 7 anos por volta disso. Então não é simplesmente pegar qualquer tora também de eucalipto, tá? Não adianta pegar umas mais calibrosas, umas mais antigas, porque elas vão ser uma madeira muito mais dura. E aí não adianta. Então tem que ser, se for querer fazer de eucalipto, tem que ser uma madeira mais jovem. Vamos lá, o que a gente precisa ter ainda? A produção em toras, ela vai acabar ficando, ela vai se limitar, ela vai ser uma monocultura, digamos assim, vai ser de cogumelos, porém apenas uma espécie, que é o shiitake. Dá para produzir juba de leão, shimeji, tudo assim, toras? Dá. No Brasil eu nunca vi, para ser bem sincero. Mas por quê? Por causa que a produção vai ser muito baixa. Mesmo a de shiitake, ela é menor em toras do que em blocos, depois eu estou explicando melhor o motivo, mas praticamente é porque a tora ela é rica em carbono, ela é rica em lignina e rica também em celulose. Ela falta muito nitrogênio. Se a gente for ver a relação carbono-nitrogênio, é algo lá em torno de 300 para 1, 300, 500 para 1, depende da madeira também, mas o eucalipto, se não me engano, acho que está entre 300 e 500 para 1, algo em torno disso. Ou seja, muito carbono para pouco nitrogênio. Ainda que o shiitake é um dos cogumelos que menos tem uma concentração de proteína, então, por causa disso, ele ainda consegue ter uma produção em toras. Mesmo assim, não vai ter uma produção tão boa quanto em blocos, por causa da deficiência em nitrogênio, tá bem? Outra questão. Além de serem toras jovens, aqui podem considerar pelo menos o trabalho para 2 pessoas. Geralmente, quando você vê, se vocês já conhecem alguém que produzem cogumelos em toras, geralmente são 2 pessoas, pelo menos, que trabalham com isso. Tá? É difícil ter apenas uma pessoa trabalhando com isso, porque dependendo do tamanho da tora, vai ficar um pouco mais complicado. Depois, então, por isso, talvez mínimo de 2 pessoas, se a pessoa quiser se aventurar sozinha também é uma possibilidade. Corte da madeira não é simplesmente pegar a motosserra e ir lá e cortar. O que tem isso de diferente? A gente tem que utilizar, quando vai fazer o corte dessa madeira de tora, tem que utilizar óleo vegetal, não pode ser óleo mineral, senão estraga, vai dar contaminação, não vai funcionar. Outra limitação, então, tem a questão do calibre, né, tanto por causa da idade deles, mas também não vai ser muito grossa, porque senão ele vai demorar muito para o fungo se desenvolver dentro dele. Tem a questão da temperatura. O shiitake é um cogumelo que se desenvolve principalmente melhor em temperaturas mais baixas, né, a frutificação. Então, claro que é feito colocado aí ser necessário para esse caso aqui de produção uns tanques. Então, o pessoal vai comprar várias caixas d'água, dependendo da quantidade de produção, ou então vai ter que fazer um tanque de concreto para botar água, para botar lá as toras que precisam ficar imersas aí por volta de 24 horas, geralmente, quando faz essa indução, a indução e a hidratação das toras, ou seja, a tora vai começar a perder um pouco de água, então é colocada ela nessa água gelada, aí geralmente aí por 24 horas, depois disso pega, dá um tombo nela, ela vai começar a produzir os shiitakes, tá bem? Só que assim, principalmente temperaturas mais baixas para o shiitake, porque o shiitake, de modo geral, é um tipo de cogumelo que produz melhor em temperaturas mais baixas. Uma limitação dela, ele é lento, então quando a gente pensa, minha opinião, tá? Quando a gente pensa em qualquer negócio, a gente precisa pensar em a questão da venda, é uma coisa muito importante, depois eu vou estar explicando mais sobre o shiitake, mas também algo que tem um ciclo muito rápido. E o shiitake, minha opinião, e tá bom, façam as contas vocês, ele tem um ciclo razoavelmente lento, ou seja, se eu fizer a inoculação hoje de uma tora, daqui quanto tempo eu vou começar a produzir? Daqui mais ou menos 1 ano. Então, e por quê? E se for em blocos, quanto tempo? Geralmente 3 a 4 meses, 120 dias, geralmente se fala. Depende do tamanho também do bloco. Por quê? Porque é a mesma coisa de a gente pegar, quando a gente faz em blocos, se utiliza a serragem, imagina vocês comerem serragem. É muito mais fácil mastigar a serragem do que ficar mastigando uma tora, por exemplo. Entendeu? É por causa disso, por causa da rigidez, dessa dureza do material, fica muito mais complicado e muito mais lento para o micélio se desenvolver na tora do que vai se desenvolver, então, na serragem. Tá? Pessoal que está no Instagram, também estou no YouTube, se quiserem aparecer por lá, lá tem a apresentação, talvez fique até um pouco mais didático para compreender tudo, tá bem?
E aí tem a parte de enxergar melhor aí os tipos de produções de cogumelos, talvez fique até melhor. Tem o link lá nos stories, tá ok? Então tem essa questão, que vai demorar em torno de 10 a 12 meses para começar a frutificação. Tem a questão da necessidade de caixas d'água, também não é um problema isso, né? Mas é uma necessidade que você tem para isso. É um método bem antigo, a produção em toras, acho que talvez um dos mais antigos que se tem. Isso porque começou lá eu não sei os mais antigos, mas sei que na China isso é bem antigo, né? A produção de shiitake em toras, tem a questão também do Japão, mas acredito que a China seja mais antiga. E aí aconteceu o quê? Eles começaram a cortar tanta árvore para a produção do shiitake, não sei se limitava somente a shiitake na época, acredito até que sim, mas eram cortadas tantas árvores, que começou a faltar essas árvores nesse ponto. Por quê? Porque assim, igual, da mesma forma que aqui no Brasil, você passou por muito tempo, a pessoa só simplesmente ia lá, cortava e não reflorestava. Não, parece que nunca vai acabar. Só que depois de 10, 20, 30 anos, 40 anos cortando, tem uma hora que realmente começa a acabar. Então, foi a partir desses cortes, vai cortando árvore, cortando árvore, e não mais plantando, é que começou a faltar árvores para o cultivo de cogumelos. O que eles começaram a pensar, então? Eles precisaram mudar o esquema de produção para conseguir manter essa estabilidade. Aí foi por isso que desenvolveram a técnica Juncal, que eu particularmente também não gosto, mas foi a saída em épocas, tá? Na época foi a melhor saída de todas. Então, o que seria a técnica Juncal? Seria a produção de cogumelos a partir de gramíneas. Gramíneas, o que seria gramíneas? Pastos, que a gente tem por aí, ou então bagaço de cana, que tem muita gente que usa, tem os fenas, braquiária, tifto, e mais capim elefante, todos esses tipos de capim aí, se a pessoa quisesse até usar grama, até também daria, claro que não vai render quase nada, mas gramíneas, tá bem? Então, gramíneas para a produção de cogumelos. Lembrando que a produção de shiitake em gramíneas não se dá muito bem. Tá? O shiitake ele prefere madeiras para a produção. Mas, então, também começou a dar uma reduzida no shiitake na época, pelo menos para esse lado, e aumentar a produção a partir da técnica Juncal, que seria em gramíneas. Aí para o shimeji, aí tem uma porrada aí de espécies de cogumelos que podem ser produzidas em gramíneas, tá bem? Tem espécies, para não dizer que não tem como, claro, tem sim espécies, linhagens específicas de shiitake que produzem em gramíneas. Se não me engano, tem até um artigo que saiu esses tempos, que teve uma eficiência biológica boa, talvez a linhagem S75, eu acho que não tem no Brasil isso, mas que produziu uma eficiência biológica em torno de 220, 240%, que é uma eficiência boa, muito boa para shiitake, tá? Então dá sim, dá para produzir também gramíneas, né? Se não me engano, lá usou bagaço de cana, faz muitos anos que eu li esse artigo, uns 2 anos, 3 anos pelo menos, mas se não me engano foi bagaço de cana, foi melado, 1%, tem várias, mas assim, muita coisa diferente na composição, que daria uma trabalheira muito grande, assim, minha opinião é que acaba não compensando a nível quando a gente vai pensar para produção, para venda. Talvez se a pessoa quiser fazer experiências, aí tudo bem, mas aí acho até que acaba não compensando. Pessoal que está chegando aí no Instagram, agora que aumentou um pouquinho o número, também estou lá no YouTube, então se quiser lá nos stories tem o link, e aí tem a apresentação, aí fica mais fácil daí vendo os métodos enquanto eu vou explicando, tá bem? Quem quiser aparecer por lá. Uma questão aqui importante, por mais que seja uma técnica antiga, uma técnica que seja mais, vamos pensar assim, mais rústica, a produção em toras, tem tudo que é feito simplesmente ao ar livre, qualquer produção, deixa a natureza agir, coisa assim, a gente sempre vai ter uma menor produção. Isso é fato, tá bem? No caso aqui das toras, geralmente se aconselha aí botar no meio da mata, se for um lugar mais úmido, mais fresco, tem mais sombreamento, tudo mais. Só que assim, muitos lugares têm épocas, períodos mais secos. Então, o ideal nesse caso, o ideal mesmo, seria, a menos que a pessoa more num lugar que seja sempre úmido, sempre fresco, alguma coisa assim, é colocar essas toras, então, construir alguma coisa para colocar as toras nesse período de um ano, que na minha opinião é bastante tempo, deixar esse tempo, então, as toras num local onde que dê para conseguir fazer um controle da umidade do ar, tá? Principalmente se for
locais onde a umidade vai para 10, 20, 30%, por exemplo, vai estar secando demais essas toras. Aí um sistema, pelo menos, de umidificação, uma nebulização, seria interessante para esse caso, tá bem? Então vejam como que dá para produzir simplesmente na mata? Dá. Vai produzir bem? Depende, tem muitos. Tudo quando você tem maior cuidado, vai produzir mais. Isso é fato. Então, simplesmente colocar lá e achar que vai produzir muito cogumelo, simplesmente deixar a natureza agir, infelizmente, a natureza ela vai agir até contra, em muitos casos. Porque a natureza ela interpreta que quando tem alguma coisa em grande quantidade disponível, a natureza ela interpreta como se aquilo fosse algum desequilíbrio natural. Por exemplo, se eu plantar um pé de alface, talvez, num lugar aí que bata um pouquinho de sol, mas um pouco de sombra também no meio do mato, talvez nem insetos vai lá prejudicar o pé de alface. Se eu cultivar pelo menos 500, 1.000, 6.000 pés de alface, vai encher de insetos. Então, é uma maneira da gente entender que começa a atrair muito inseto, qualquer coisa que a gente for fazer, né, todos têm as suas limitações. Assim como os cogumelos também, eles vão atrair insetos, vão atrair lesmas, né, caramujos, eles vão atrair e vai estar prejudicando a produção. Então, isso são coisas bem, bem importantes, lembrando que a pessoa já teve que sofrer, porque muitas vezes, eu sei que a maioria das pessoas não tem toras simplesmente em casa, ou pés de eucalipto de até 7 anos, nesse calibre exato, vai precisar de uma motosserra com óleo vegetal para cortar e mais. Tem apenas 7 dias para fazer a inoculação de todas elas. Então, se a pessoa vai cortando aos poucos, é uma coisa. Se a pessoa vai comprar um caminhão que vem, sei lá, de que cidade, tem que garantir que a pessoa vai lá cortar com óleo vegetal, nesse tamanho exato de toras, que não sejam toras antigas, e assim que chegar tem que ter muita gente para conseguir inocular tudo o mais rápido possível. Então tem que chamar 4, 5 pessoas para conseguir fazer tudo isso. Então, além do custo, aí eu não sei o custo que estaria essa madeira hoje, tá? Porque eu não trabalho com isso por causa que tem, minha opinião, tem muitas limitações, que parece bonitinho no papel, mas de simplesmente pegar uma tora, colocar lá dentro, esquecer um ano, depois de um ano vai lá produzir um monte de cogumelos. Infelizmente, não é assim que funciona. Tem muitos, assim, para produzir talvez 1, 2, 3 cogumelos, talvez sim, talvez seja realmente só isso. Mas para ter uma produção, para ter venda, para ter um comércio estável, para ganhar dinheiro, aí outros 500, tá? Então tem isso. Vamos lá então. Sobre a umidificação em períodos secos, vamos ver. Fala, Paulo. Tudo bom? Seu Fredo, Anderson, Calavino, Estevão, Márcio, Francisco, Defolin, Juliano Dias, Tony Matos, Thiago. Beleza, Marcos. Fala, Emerson. Silvana. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Então, o canal do Trânsito aí chegou agora. Jorge Eduardo. Então, depois pode retomar aí a apresentação. Continua agora, depois retoma aí desde o início, tá? Pessoal do Instagram, também estou pelo YouTube, lá tem a apresentação. Então, até por isso tem menos gente aí no Instagram. Então, vai lá pelo link que tem Vai lá pelo link que tem aí nos stories anteriores, aí vocês vão poder assistir pelo YouTube que tem a apresentação. Então, vou estar explicando vários métodos e as dificuldades e as vantagens e desvantagens que tem cada um. A vantagem das toras, também não vou falar só coisa ruim, mas a vantagem, por isso que se utiliza dentro de 7 dias, por que tem que ser uma tora nova e não uma antiga? Por causa que a tora mais nova, a planta ela está estéril dentro, ou seja, lá dentro não vai ter fungo, não vai ter bactéria, nada, porque é somente a planta está saudável. Então, por isso que a gente colocar lá cortar a árvore, aproveitar, tem que ser dentro de 7 dias, colocar o micélio lá dentro, aí ele vai estar se desenvolvendo bem. Começa a passar desse tempo, começa a pegar chuva, começa a rachar, começa a ressecar, vários problemas fazem com que se começa a abrir alguns rachos, começa a dar contaminação por lá. Então, por isso tem que fechar todas elas depois de inocular, e mesmo antes de inocular, qualquer racho que tiver essa madeira, tem que fechar com alguma resina, alguma cera, alguma coisa, para evitar, então, que tenha o acesso a qualquer tipo de fungo lá dentro, que não seja o do fungo que nós inoculamos, tá bem? E aí depois tem, além do períodos mais secos, tem a questão dos insetos, que eu acabei comentando, que é um problema, e tem também a questão da instabilidade na produção por questões climáticas. O que seria isso? Por exemplo, pode ser que esse ano aqui seja mais chuvoso, ano que vem seja mais quente, esse ano seja
vários tipos de mudanças climáticas vão ficar fazendo uma flutuação muito grande na produção. Se alguém aqui for produtor rural, produtor, ou mesmo tem alguma uma empresa que fornece produtos para outra, sabe que a estabilidade é fundamental, tá? Isso é fundamental, porque não adianta agora ter, digamos, vamos arredondar aqui, 100 quilos, semana que vem tem 80, depois tem 30, depois tem 20, depois tem 200, aí tem... Para quem precisa comprar recorrentemente, é um grande problema isso. Então, quando a gente depende simplesmente da natureza, tem grandes problemas disso acabar acontecendo, tá? Tem grandes problemas disso acontecer. Então, a questão das vendas. O melhor tipo de cogumelo para ganhar dinheiro, vamos pensar assim, ó, são dois os principais, o shimeji e o shiitake. São os principais. O shimeji, ele é comercializado mais barato que o shiitake. Então, o shiitake, ele tem, se a gente for parar, digamos que o custo fosse exatamente o mesmo, tá? Em toras, só se dá para produzir shiitake, né? Mas em blocos dá para produzir os dois. O shiitake, ele é mais rentável, se a gente for pensar somente dessa maneira. Porém, qual que tem mais saída? O shimeji. O shimeji sai 10 vezes mais do que o shiitake, se não até mais. Por quê? Porque restaurantes de culinária japonesa, esses restaurantes que fazem sushi e tudo mais, eles compram grandes quantidades de shimeji. Tem restaurantes, por exemplo, ali para São Paulo, compram 300 quilos por semana. Bem, sim, na região que eu vendo aqui, o máximo que você pega ali é por volta de 10, 15 quilos por semana, não mais do que isso. Aí tem vários aqui. Quando eu comecei, nesses restaurantes, alguns restaurantes comecei recentemente, menos de 2 anos, era 6 quilos por semana. Hoje já está em torno de 12, pelo menos. Tem aumentado bastante. Inclusive, só um adendo aqui, mês de janeiro é o mês mais fraco de todos, na minha região. Então, na minha região aqui do Rio Grande do Sul, aqui no interior do Rio Grande do Sul, mês de janeiro é o pior mês que tem, porque o pessoal viaja mais para litoral. Então, aqui dá por causa das férias e tudo mais. Esse ano aqui foi o ano até o momento mais atípico possível, que comparado com o mês de janeiro do ano passado, as vendas que eu fiz já estão praticamente 4 vezes mais do que fiz no ano passado no mesmo período. Então, não sei se já vem aumentando ao longo do ano passado, mas agora em janeiro aqui deu um boom aí. Realmente, se tá mais calor, o pessoal tem saído mais, acaba sendo a vantagem. Vamos lá. Cogumelo do Sol. Vou até comentar aí quem falou, Alessandro. Alessandro, vai lá para o YouTube, tá? Pessoal que está no Instagram, vão lá pelo YouTube que tem a apresentação, fica mais. Vocês vão bater o olho, já vão conseguir entender melhor aqui os métodos. Então, tem no link dos stories, tem lá o link, aí vocês podem ir por lá, tá bem? Vamos lá, agora o próximo passo aqui. Fala, Zé Cabral. Djalma, Roseli, boa noite. Vamos lá, vou falar agora então sobre o método de compostagem. Tá? Quem não viu aí nos stories, acompanha também meus stories aí no Instagram, vocês vão ver que eu fiz até uma votação, coloquei toras, compostagem, eu não botei todas elas que eu vou estar falando hoje, mas, nossa, já passou quase meia hora, falei só de um, tá? E aí tem baldes, potes e tudo mais, tá? E eu que ganhou blocos, acho que também por causa da influência minha, teve alguém que votou em compostagem, tem quem votou também em toras, isso é, mas é interessante que tenha diferentes visões, se alguém quiser até debater, fiquem bem tranquilos. Mas eu falo isso porque eu já tentei produzir cogumelos há vários anos atrás de vários métodos diferentes, e aí hoje desenvolvi um método particular, diferenciado realmente, para me atender, e depois vou estar até explicando um pouco as vantagens deles. Compostagem, pessoal, esse aqui é a maneira que prevalece no Brasil, tá? No Brasil inteiro, fora do Brasil não, mas no Brasil é esse aqui que acaba tendo a maior produção de shimeji, é dessa maneira. Muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, né, para falar muitos anos atrás, 20 anos atrás, se produzia o champignon, né, aquele Paris, Portobello, de uma maneira muito parecida. Aí o que acontece? Começou a vir aquele cogumelo em conserva, em baldinhos, coisas assim da China, e aí começou a derrubar os preços daqui. Para vocês terem uma noção, o Brasil é o único país que ainda os cogumelos em conserva, em baldinho, aqueles que vêm em saquinhos também plásticos, né, com água, com vinagre e tudo mais, eles são maiores do que o consumo de cogumelos in natura. Isso porque tem pouca produção de cogumelos in natura a ser comparado, por exemplo, mais de 50% tem que vir de fora para conseguir abastecer a demanda de cogumelos no Brasil.
Mas em todos os outros países, qualquer país que vocês quiserem, a produção de cogumelos in natura, ou seja, ele é fresco, sempre ele é mais consumido do que aquele em conserva. Conserva é aquela coisa, é como se a gente fosse fazer uma comparação com pepino. Comer mais cogumelo em conserva do que pepino fresco, entendeu? É mais ou menos isso que acontece. Só que no Brasil, ao contrário, em conserva é maior ao consumo, por causa disso. Só que quando veio da China, então ele vem em conserva ele dura ele dura bastante tempo em conserva. E aí vem aqui ele começou a derrubar os preços do cogumelo do champignon aqui no Brasil. Então, o que os produtores fizeram? Eles migraram o mesmo método de produção que era feito para o champignon para a produção do shimeji. Então, por isso que ainda prevalece, porque os produtores antigos, eles migraram para... Eles mantiveram o mesmo modelo de produção, só que mudaram o tipo de cogumelo produzido. Aí, produzindo cogumelo fresco, que aí é, diferente, totalmente diferente do cogumelo em conserva. O que acontece? Esse método, que ainda é aquela coisa, por muitas pessoas, porque é assim que é feito, é assim que vai ser feito, e foi levado isso adiante, por isso que ainda tem produtores hoje que começaram há pouco tempo atrás, que ainda são dessa maneira. Qual que é o problema disso? Tá? São vários. Esse aqui, para mim, minha opinião, o pior de todos. Tá? Por quê? Aqui sim, no mínimo 2 pessoas. Geralmente quem faz esse método aqui trabalha com 3, 4 pessoas, tem peão, tem empregado, tem alguma coisa assim. Bastante trabalho pesado. Ou seja, vocês estão vendo essa. Quem está aí no Instagram, estou também lá pelo YouTube, tem uma cama, a gente chama isso aqui, fazer uma cama, fazer um layer, né, que também poderia ser, mas seria o quê? Fazer uma grande. Botar amontoado, vamos falar palavras mais simples, deixar amontoado, então, uma grande quantidade de. Aqui tem 5 gramíneas, então vai ser. Geralmente é bagaço de cana, farelo de trigo, né, para dar nitrogênio, e depois ainda algum tifto, alguma braquiária, alguma coisa assim. Eles fazem essas camadas aí de uns 1,80 m, 2 metros, depois começa a molhar, valendo isso daí para manter uma umidade uns 70%. Beleza. Molhou aí, o que faz agora? Começa a revirar. Uma vez por dia tem que revirar tudo isso para fazer a famosa fase de compostagem. Por uma semana. Então, e assim, não adianta querer, mas cara, fazer só 20 quilos para ver se funciona. Não vai funcionar. Só que tem que ser toneladas para funcionar, tá? Não adianta fazer pouquinha coisa. E aí vai revirando, e revirando isso uma vez por semana, uma vez por dia. Só que, pessoal, revirar 6, 7 toneladas, 8 toneladas, muitas vezes que é o que eles fazem, a mão, um abraço, haja coluna para isso. Então, alguns, a maior para, muitos deles fazem o quê? Tem bobcats, né? Bobcats é como se fossem aquelas empilhadeiras, ou então tem algumas máquinas específicas para revirar, mas aí investimento de, pelo menos só nessas máquinas aí, 150, 200 mil reais as usadas. Então, a pessoa ainda vai ter que ter um galpão, depois disso vai ter que ter uma sala de pasteurização, porque depois desses 7 dias, vai para uma sala de pasteurização, então é como se fosse um quarto, digamos assim, de concreto, tem que ter não é uma lareira, que agora até fugiu o nome, jogando o vapor lá para dentro, como é que é o nome disso agora? Meu Deus, que agora me esqueci. Tá, mas como se fosse não, é bem simples. De cabeça agora só me dá um apagão. E aí tem que jogar vapor para dentro desse quarto, tudo também em torno de uns 70 graus, 60 e poucos graus. Tem que fazer. Tem as 4 fases que vai aqui na fase de compostagem, temperaturas. E aí depois vai para lá, fica lá também mais de 3 a 7 dias. Ou seja, para começar a produção do saco já vai uns 15 dias. De 10 a 15 dias, por volta disso. Aí você pensa, mas então se ele é mais complicado, também vai produzir mais. Não, não vai produzir mais, tá? Ele só vai ser mais complicado. Dá para fazer grandes quantidades, isso é verdade. Variedades limitadas, aqui é impossível produzir o shiitake, por exemplo, o juba de leão também esquece, várias ganoderma também não. Todas as espécies que vão produzir cogumelos dependentes de serragem, de madeira dura, não vão poder ser produzidas, somente as de gramíneas. Então, principalmente esse método aqui, ele vai ser produzido o shimeji, o sajorcaju, o citrino pilhado, aquele amarelinho, e o salmão. São os 4 que são mais produzidos dessa maneira, tá bem? Até falando em sajorcaju, eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Aqui, então, investimentos de pelo menos 100 a 300 mil. Bom, se a pessoa precisar fazer um galpão, fazer isso tudo, bom, ali daria para investimento de pelo menos 500 mil, sem pensar ainda onde vai produzir. Então, é complicado. De novo, não dá para produzir pouca quantidade, somente grande quantidade. O que mais? Aqui, porque esse método aqui realmente ele é complicado, tá? Isso aqui,
O Entora é bem simples, assim, a ideia é simples, todos os outros métodos são simples de produção de cogumelos. Esse aqui é complicado, tá? Por quê? Porque aqui a gente não elimina praticamente tudo que tem de vida e a gente coloca um fungo lá para tomar conta. Aqui a gente vive uma simbiose com outros fungos, outras bactérias, que a gente tem que conhecer muito bem isso. O que acontece? Como a gente baixa, coloca esse material tudo numa temperatura de 60, 70 graus, varia de 50 a 70, né, que tem as 4 fases de temperaturas nessa fase de compostagem, a gente faz com que algumas bactérias, a gente chama de actinobactérias, elas se desenvolvam muito, então a gente quer que algumas bactérias se desenvolvam bem, as actinobactérias, muitas vezes dá para ver como uns pontinhos brancos nesse material, e aí depois disso é que vai lá para a sala de pasteurização. Qual que é o problema disso? Se der algum erro nisso aqui tudo, opa, fazer alguma coisa errado, a pessoa pode errar simplesmente 8 toneladas, tem que jogar fora 8 toneladas de tudo. Então, o gasto aqui, mão de obra, nem se fala, né? 15 dias trabalhando, e perder 8 toneladas de produção. Então, sim, nem acho que vocês podem fazer vocês as contas aqui, que para mim esse método aqui tá mais do que fora. Eu mesmo comprei também um curso vários anos atrás, quando estava querendo começar a produzir, comprei esse, pensando que ia. E quando bati o olho assim, pensei, não, é impossível produzir cogumelos. Bom, sem recurso nenhum, era totalmente impossível, tá bem? Até porque eu não tinha 300 mil. Tem pessoas que fazem empréstimos e tudo mais. Eu sigo muito o que o meu pai até me ensinou, que é dar o passo conforme o tamanho da perna. Então, começar com uma coisa que dá para começar menor e vai escalando conforme a possibilidade, sendo da maneira mais orgânica possível. Ou seja, começou com uma coisa que vai gastar, digamos assim, R$ 1.000, deu R$ 500 a mais no próximo mês, então coloca com 1.500. E aí, o que vai dando, vai investindo de uma forma muito mais orgânica do que simplesmente fazer empréstimos gigantescos e depois se não dá. Então, quando a pessoa começa também a partir desse método, tem que pensar que se de 8 toneladas vai produzir, pensando rápido aí, 25%, 2 toneladas de cogumelos, para onde que a pessoa vai comercializar tudo isso? Então, também tem que pensar assim, ó, tem que vender muito rápido. Então, também é, é um investimento muito arriscado, ao meu ver, tá? Não porque os cogumelos sejam um mercado arriscado, mas porque a maneira que se entra nele é arriscada. Assim como eu conheço pessoas, vocês também vão conhecer pessoas que já quebraram com padarias, já quebraram com farmácia, já quebraram na agricultura, já quebraram com produção de qualquer coisa, teve já pessoas que quebraram em qualquer área, qualquer mercado. Por quê? Não porque o mercado seja ruim. Farmácias, por exemplo, é um dos mercados que ganha muito dinheiro, próprios mercados, dá muito dinheiro. Só que tem pessoas que já quebraram com isso. Por quê? Porque às vezes deram um passo errado, deram um passo maior do que o tamanho da perna, fizeram maus negócios, mas não porque o negócio seja ruim, mas porque a pessoa fez um mau negócio. Então também tem isso. Tá? E nos cogumelos, ao meu ver, esse aqui é o pior de todos. Como eu falei, se errar, perde tudo. Tem a questão, um grande problema que é de insetos. Então, eu também já fiz modelos parecidos também, sacos pretos assim, e perdi muito. Vou estar falando até melhor mais adiante, em outras aulas, que é o quê? Como esses sacos pretos são cheios de furos, basta um inseto, tá? Tem que mais prejudicam a produção de cogumelos, que é Fungus gnats e a Drosophila melanogaster, tá? São os dois piores, que é a mosca da fruta, fruit fly. O que acontece? Se esses insetos, se um desses dois, que vai acontecer, não é se vai, não, vai acontecer, eles vão ali dentro e como a palha é muito porosa, digamos assim, cria cavernas, digamos, lá para dentro, o inseto vai lá dentro, coloca ovos, e depois de 7 dias, pelo menos, né, respeitando lá o ciclo dos ovos até nascer, dependendo da temperatura, isso também influencia, em questão de 7 dias, o que era 1 já virou 1.000, já virou 100, pelo menos. Né? Acho que cada inseto acho que coloca em torno de 100 a 120 ovos. Então já vira 100. De 100, já vira 10.000. E assim, e por causa disso, é que tem uma necessidade de quando que a pessoa vai começar a produzir dessa maneira, a pessoa pode até ver com esses produtores, eles têm várias salas de frutificação. Por quê? Porque cada vez que, digamos, faça 8 toneladas, 6 toneladas, 5 toneladas, vai para uma sala depois da produção. Aí depois faz outra, vai para outra sala, vai para outra sala. Nunca misturar. Por quê? Porque aqueles que estão mais velhos, vai dar problema de insetos, vai dar problema de bactérias, que também tem muito problema de bactérias, afinal, aqui a gente lida com fungos e bactérias juntos, então vai acabar prejudicando o desenvolvimento daqueles lotes mais jovens. Então, se a gente colocar tudo junto, vai ter muito inseto naquele lote mais antigo que vai estar prejudicando o lote mais novo. E aí vai produzir muito menos.
Então, ao meu ver, assim, olha, poderia ficar até madrugada falando dos grandes problemas que tem nisso, tá? Ah, mas então por que eles usam esse método? Porque ainda é o que é ensinado, tá? Mas as pessoas já estão saindo também desse método. Tanto de toras quanto de compostagem, a pessoa está saindo já desse método para ir pro de blocos. Todos eles. Então, se fosse melhor esse daqui, tá todo mundo saindo de blocos para ir para compostagem, ou então saindo de blocos para ir para toras. Na verdade, é o contrário, tá todo mundo migrando para blocos por causa da facilidade e, além do mais, a diversidade também que você tem. Vendas, aí é o shimeji. Sobre o método de compostagem, o shimeji é o que mais sai, é o que mais tem saído, então não tem erro quanto a isso. Um grande problema também que você tem com relação a isso é aqui no aqui nessa produção aqui, a gente tem que pensar que depois que é feito esse período, os sacos vão lá para a fase da incubação, lembrando que tem duas fases, incubação, frutificação, vou estar explicando isso mais adiante melhor, não hoje, senão vou me estender demais. Na sala da frutificação, pode ser que lá já comecem insetos. Então, quando vai para a sala começar a produzir, já começa a dar muito problema. Então, também tem isso. Só que assim, o que o pessoal começou a perceber? E isso faz todo sentido. Não só eu, tá? Eu não fui o único cara que pensou, nossa, isso aqui é inviável. Não, muitas pessoas pensaram nisso. Então, o que acontece? Hoje tem produtores que fazem praticamente os blocos, os sacos, né? Que fazem esse saco aqui em cima, e aí comercializa o saco para as pessoas que querem apenas produzir os cogumelos. A questão é, vale a pena? Para esse método aqui, vale a pena, tá? Por quê? Porque senão, se eu vou querer ter 100 sacos apenas, eu vou precisar fazer um investimento de 300, 400 mil. Não é impossível. Nunca vai se pagar. Agora, para margem, vai ficar muito apertada. Sempre depender de outro produtor, vai dar problema. Tá? Porque, assim, a margem sempre vai ficar muito reduzida. É como se... Agora não saberia dar um exemplo muito bom, mas a pessoa já compra um saco, às vezes já tem que comprar frete é caro, tudo mais, chega lá, e tem mais, tem outros problemas, um dos problemas maiores que você tem digamos aqui, ó, vou dar o Anderson Souza aí, o último que comentou. Anderson Souza, depois da tarde, semana que vem eu vou estar explicando mais sobre isso, tá? Senão hoje a gente vamos até mais da meia-noite. Se, por exemplo, o Anderson, ele tem essa estrutura toda aqui de uns 300, 400 mil reais aqui embaixo. Ele prepara os sacos, esses sacos pretos que vocês estão vendo aqui, tá? Pessoal do Instagram, tô lá no YouTube também, apareçam lá, tem o link nos stories, tá bem? E aí dá para enxergar, fica muito mais fácil a aula. Ele me comercializa esses sacos, então eu vou lá e compro esses sacos pretos aqui, que ele recém inoculou, eu levo para casa, então eu moro, digamos aí, 100 quilômetros da casa dele, eu compro os sacos, pago um certo valor aí de frete, coloco aí no meu local de produção, depois uns 20 dias, 30 dias é para começar a frutificação, vou lá e não está produzindo. Opa, o que tem de errado aqui? Vou lá e abro o saco, não tem nada branco, tá tudo cheio de fungo, tá tudo fungos, contaminações erradas, outros tipos de bactérias, e nada do meu fungo se desenvolver, nada que vai, se mostra que vai produzir esses cogumelos. O que eu faço? Primeira coisa, eu ligo pro Anderson e digo, olha, cara, o que tu me vendeu aqui tá tudo errado. Aí o Anderson, inteligente, ele quando preparou, já preparou algumas amostras, e eu dele lá tá tudo bem. Pode ser que aconteça isso. Ele disse, não, mas eu fiz aqui os testes aqui, para mim tá perfeito. Quem errou foi você. No caso, ele estaria me acusando, eu acusando ele, e assim vai. Acontece que muitas vezes isso aqui é jogo de 10, 15 mil reais. E por isso que existem muitos casos judiciais disso. Porque um fica afirmando que foi o outro quem errou e vai na justiça e quem pagou, pelo menos, é o que mais paga o pato, realmente. Tá bem? Então tem esse grande problema. Agora, será que quem foi o errado? Será que fui eu ou será que foi o Anderson? Não tem como saber. Por quê? Porque pode ser que tenha sido no transporte, se passou temperaturas muito altas. Tem, por exemplo, algumas pessoas me chamaram para querer comprar meus blocos. É o que eu digo, não tem como muitas vezes. Porque você vai para Rio de Janeiro, São Paulo, pegar temperaturas vários dias, temperaturas muito altas, temperaturas de 40 graus por volta disso, até no caminhão e tudo mais, vai prejudicar o desenvolvimento do fungo. Tá bem? Então, seja o método, seja tora, seja qualquer, vai estar prejudicando o desenvolvimento do fungo e talvez depois vai produzir muito menos, talvez produza muito pouco. E aí vai rolar esse caso aí, a culpa é tua, a culpa é minha. Então, por isso, a melhor maneira é nunca depender de ninguém para fazer os blocos, os sacos de compostos, nada disso. Então, claro, para esse método, o investimento para iniciar seria pelo menos 300 mil, de 100, 300 mil pelo menos,
depende da estrutura que a pessoa já tem, e aí é um tiro no pé, ao meu ver, esse método aqui, tá bem? Um dos que é fácil até a pessoa quebrar, tá? Por causa que investimento alto e depois vai saber se a pessoa consegue ter uma resposta, tá bem? O pessoal que tá no Instagram aí, e que começou a aumentar novamente o número, vai lá nos stories, tem o link para participar do YouTube, que tem a apresentação lá, vai ficar muito mais fácil de se entender. E tem no período de compostagem, depois de pasteurização, que vai esse método aqui, o que acontece? Se o ambiente for extremamente seco, o período que for fazer isso aqui for muito seco, se for muito chuvoso, também vai influenciar na qualidade do material. Já vi produtores, por exemplo, que eu conversei, que eles, em épocas muito secas, o material ele se seca, e aí depois vai lá para pasteurização, e o material está seco, precisaria colocar água, só que se colocar água lá dentro, estraga as 8 toneladas. E aí tem que voltar para cá para compostagem mais alguns dias para depois voltar para lá. Cara, era um rolo assim, ó. Quem quer sarna para se coçar, benção e segue esse método aqui, tá bem? Realmente esse aqui eu jamais indicaria. Só se realmente eu não gostar de alguém, eu indico esse aqui. Mas, imagina, eu jamais faria isso, né? Jamais indicaria esse método, mas, claro, tem quem segue isso, tá se dando bem, perfeito, minha opinião, mas eu jamais lidaria com. Eu iria para qualquer outro negócio, mas jamais pisaria nisso aqui, tá? Se acham, se alguém não concorda aí, podem. Não concorda, tudo bem, tá? Acho que pode até procurar algum produtor que faça dessa maneira aí, mas eu jamais colocaria a minha mão nisso. Vamos lá, baldes, pessoal. Produção em baldes. Quem viu meus stories? Vamos lá. Só falando, alguém tinha falado sobre champignon. Tem toras, não tem como, tá? O champignon, ele precisa ser produzido, o Paris, no caso, ele precisa ser produzido, o Paris, o, o Paris, o, o Portobello e também o cogumelo do sol, que é o Garicus blasei, só que ele pegou o nome cogumelo do sol aqui no Brasil por causa de uma marca. Eles são produzidos dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira aqui de compostagem, tá bem? Então, é essa estrutura que vocês vão precisar para quem deseja cultivar dessa maneira. Portobello, H e o champignon, né, aquela coisa, vem cogumelo da China e aí acaba baixando o preço dele em natura também, tudo. Aí tem uma... Por isso eu não colocaria, não produziria jamais o champignon, lembrando que o champignon e o portobello, eles precisam de temperaturas baixas para frutificar, tá bem? Então, também, temperaturas aí de 18 graus, 16 graus seriam o ideal, pelo menos para estarem produzindo. Temperaturas um pouco mais baixas, melhor ainda. Então, considerem isso, caso ainda não saibam. O Agaricus blasei, eu sei que não se vende por aqui, onde que se comercializa seria mais para exportação. Eu não concordo com esses métodos por alguns dos agáricos, né? Agáricos, quando eu digo agáricos, eu me refiro a champignon, portobello e esse cogumelo do sol, agáricos blasei, porque no período de produção vai ainda uma cama de terra, aparece em cima, que é a turfa, ou pode ser utilizado também uma terra de barranco. Mas, como até já expliquei até em outros, acho que tem um carrossel que fiz até no Instagram, qual que é o problema disso? O problema é que essa terra, se simplesmente for colocar terra em cima, que o objetivo dessa terra é meio que dar uma sufocada no cogumelo, e assim ele pensa, eu tenho que nascer, preciso me reproduzir, e é por isso que ele vai estar nascendo, vai estar frutificando, também deixar mais úmido essa camada superior. Só que não é simplesmente pegar e colocar uma terra, não. Essa terra ela precisa estar livre de vários nematóides e também livres de bactérias e fungos. Qual que seria a maneira mais adequada? Fazer uma esterilização desse material. Porém, esterilização, o preço é absurdo. Nunca, jamais compensaria. Então, o que o pessoal faz? Pasteurização química. O que é pasteurização química? Passam produtos químicos nessa terra. Quais são os principais? Um deles, que agora foi proibido, mas o que mais se utiliza é o formol, ou vocês vão encontrar formol, formaldeído, formalina, que é a mesma coisa. Então, eles pegam essa terra, essa turfa, colocam formol, deixa ali por alguns dias, aí depois coloca
esse produto em cima para a produção dos cogumelos. Só que lembrando que o formol ele é um produto carcinogênico, ou seja, pode produzir câncer, pode gerar câncer na pessoa que consome os cogumelos. Então, jamais vocês vão me ver querer produzir de alguma maneira que precisa passar por isso, porque aí já, por mais que poderia ganhar dinheiro, talvez o do sol, mas aí tem que vender esse aumento para quem vai estar exportando, só dá para produzir ele dessa maneira. Tem o que? O problema é que não bate com a minha filosofia de vida, que eu vou estar comercializando alguma coisa que realmente vai fazer bem para as pessoas. Então, por isso que não, para mim não faz sentido, tá bem? Vamos lá, baldes. Produção em baldes aqui também vai ser, quem assistiu até visualizou meus stories, vai lá ver que meus stories eu coloquei um balde que ainda encontrei também, que era cheio de furos, da época que eu produzia os... Não fiz grandes produções não por baldes, tá? Eu já fazia por blocos, quis tentar também até por baldes para ver. Foi, acho que não vingou 3 meses, tá? Produção em baldes não funciona muito bem. Vários problemas. A pessoa tem uma vantagem que é boa só, mas depois o resto é tudo desvantagem. Uma delas é bastante trabalho e pouca produção. Então, se a pessoa pensa produção para hobby, para consumo próprio, aí tudo bem, vai funcionar tudo bem, perfeito. Se o objetivo é negócio, é ganhar dinheiro com cogumelos, aí pode jogar fora os baldes que não vai dar bom, tá bem? O investimento é baixo, realmente é baixo. Muitos baldes se consegue até de graça, então poderia ser uma estratégia. Talvez várias salas de produção, porque assim como aqueles sacos pretos lá desse método aqui do compostagem, aqui também os insetos eles vão estar entrando por esses furos, porque aqui se utiliza principalmente a palha. E aí, entrando pela palha, o problema da palha é esse, que os insetos entram facilmente e depois eles depositam os ovos e quando vê, depois de 100 dias, às vezes a gente nem enxerga um inseto e depois de 100 dias, pum, explode, é inseto nascendo por tudo quanto é lado e vão estar prejudicando toda a produção. Então, é um grande problema. É por isso que eu não faço. Aí tem a questão do número de furos, então, aí na fase da incubação, pode pensar, mas então na fase de incubação dá para colocar filtros, dá para colocar micropore nesses buraquinhos. Micropore, para quem não sabe, é aquelas fitinhas respiráveis, digamos assim, que a pessoa faz pequenos remendos aí remendos. Quando a pessoa faz um pequeno corte, alguma coisa assim, bota essa fita micropore, principalmente também para a pessoa mais idosa, que ela não vai rasgar a pele, tem um adesivo até um pouco mais frágil, enfim. Ele é respirável, então poderia ser colocado como filtro nesses buraquinhos. A questão é, eu fiz isso, tá? Acho que para cada balde é praticamente meio rolo daquela fita micropore, que não é tão barato, e depois dá trabalho isso, dá muito trabalho e produção já é baixa, não compensa, dá insetos, precisa ter também, se a pessoa desejar produzir dessa maneira, vai precisar ter várias salas de frutificação, porque baldes mais novos, mais velhos não, vai ter insetos que vão estar prejudicando os baldes mais novos, então, grande problema também. Uma vantagem desse método é que não precisa ter prateleiras, os baldes podem ser empilhados um em cima do outro, aí essa é não vou dizer a única, né, mas uma das únicas vantagens se a gente pensar a nível comercial, tá? A nível, como falei, como hobby, uma produção pequenininha para consumo próprio, se perde, se produz pouco, também não é problema, porque por esse método aqui não vai produzir muito bem, tá? Acho que vai ser um dos piores métodos, enfim, para produção em questão de yield, que a gente fala, né, que é eficiência biológica por peso. Então, é um dos piores que se tem, mas se a pessoa está contente de um balde assim, digamos, produzir talvez 1 quilo de cogumelos, que é pouco, tá tudo bem, entendeu? Porque é para consumo próprio. Então, o sabor dele vai estar perfeito, tudo bem, só não vai produzir muito bem se a pessoa querer isso aqui para negócio, tá? Para negócio, pode jogar fora os baldes, por mais que a pessoa tenha 500 baldes estocados. Acho que foi até o Zé Cabral, até que se não me engano, que até comentou que estava afim de fazer por baldes. Olha, Zé, se tiver baldes aí, pode mandar para reciclagem, tá? Minha opinião não vale a pena. E depois disso, ainda tem que fazer a higienização dos baldes após cada utilização deles. Então, mais trabalho para menor produção. Para negócio, isso é justamente o contrário que você pensa, né? Que a gente necessita. Para produção para negócio, a gente quer menos trabalho e maior produção. E aqui é justamente o contrário, é maior trabalho, menor produção. Então,
E vendas, aí vendas, tudo bem. A questão dos cogumelos vão estar nascendo aqui, também vai estar incluído o shimeji. Então, os mesmos que vão estar aqui na compostagem vão estar nascendo aqui também. Então, shimeji, o citrínio, o salmão, o sajucaju, aí tudo bem, esses daqui vão estar nascendo, tá bem? Aí, por exemplo, o eringue, o shiitake, o juba de leão, o ganoderma, aí todos esses aqui não vão ter como nascer nem na compostagem, nem em baldes. Temos ainda, bom, os potes vou até deixar por fim. Depois disso aqui, aí pessoal que está no Instagram, também estou pelo YouTube, tá? Então participem lá. Tem o link nos stories. Emerson, eu sou do Rio Grande do Sul. Frio, frio, calor não é problema para a produção de cogumelos, tá? Na verdade, sim. Então, vamos lá, não é que não seja problema. O frio, de modo geral, não é nenhum problema para a maior parte dos cogumelos. Até deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui eu coloquei simplesmente aqui na sala e deixa eu até se vocês conseguem ver bem. E tô borrifando água neles de uma forma bem porcamente, que eu tenho me esquecido também, tá? Eu abri ele no domingo, olha só como que ele tá. Esse aqui é um Sajorcádio, esse aqui gosta de temperaturas altas, tá? Para frutificação. Então, esse aqui tá 26, 27 graus, tá bem tranquilo, aqui tá temperaturas altas. Então, eu quis colocar um aqui na sala só para ver. Simplesmente largar ele, abandonar ele, se ele frutificava. Tá frutificando muito bem. Acho que eu vou colher ele amanhã, então já está no tamanho razoavelmente grande. Amanhã vocês vão ver que agora ele vai estar disparando o tamanho desse cogumelo aqui. Amanhã eu faço um story, se eu for fazer. Assim que eu fizer a colheita dele, eu faço um story para vocês já verem o tamanho que ele vai ficar. Então, quem quiser ir até tirar um print da tela, então olha só, agora 8h25. Vocês podem ver aqui ó, o tamanho da minha mão. Então, mais ou menos o tamanho que ele tem. Vocês vão ver amanhã o tamanho que ele vai ter, né? Vou ter que dar uma borrifada de água maior nele. Esse aqui é o Sajorcádio. Aí ele gosta de temperaturas um pouco mais altas, tá? Então, tá tudo bem. Para qualquer método, isso é importante falar. Deixa eu até tirar aqui a apresentação no momento. Pronto. Para qualquer método, assim, como falei, toras, dá para produzir? Tem pessoas que botam embaixo na natureza, nas matas, sim. Compostagem, a maior parte dos produtores não tem ar-condicionado, não tem nada controlado a temperatura, beleza. Todos os métodos que vocês vão ver eu falar, tem pessoas que não fazem nenhum controle térmico, nada, absolutamente nada. O que acontece? A produção muitas vezes vai baixar em 50%. Ou até menos, pode cair mais do que isso, tá? Muito mais do que isso. Então, assim, em toras é impossível fazer o controle térmico, tá? Ninguém vai colocar numa sala onde tem um ar-condicionado. Meu ver, não vai compensar isso de maneira alguma. Compostagem também tem que tomar cuidado porque vai estar cheio de furos, então vai estar ressecando demais o material. Então também é um problema nisso. Então tem esses grandes problemas. Quando a gente vai para blocos, aí muitas vantagens, tá? Deixa eu até só se eu não pulei alguma parte, tá, pessoal? Senão se eu pulei alguma parte já. Não, acho que. Ah, tá. Então, o que eu falei, mas eu estava simples, né? Eu gosto de fazer uma anotação aqui para realmente não pular nada. Deixa eu ver, eu coloquei. Esse aqui, pessoal, quando a gente vê em blocos, muitas vezes vocês vão ver esses sacos aqui. Vocês já viram algum saco parecido com esse? Então, esse aqui seria um saco autoclavável com filtro, tá bem? E às vezes tem produção de cogumelos nesse modelo aqui. Esse aqui é um saco PAD, polietileno de alta densidade, autoclavável, ele pode passar por uma prensa térmica, no caso, né? Pode ser fechado. Tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens. Primeiro, quando a gente vai para autoclave, o custo é enorme também. Tudo, pessoal, olha como que é interessante. O preço, por quê? Para não falar que eu estou falando simplesmente, dê uma pesquisada aí na internet depois, uma autoclave, precisaria uma autoclave de 400 litros para ficar pelo menos interessante aí para brincar no cultivo de cogumelos, tá? Para ter uma coisa boa. Mas eu chuto aí que uma autoclave de 400 litros vai custar em torno de uns 100 mil reais, 80 mil reais. Então, também investimento já muito grande para começar. Pode, talvez, pensar numa autoclave de 120 litros, 150 litros, mas aí também vai pagar uns 30 mil reais por volta disso.
Aí, algumas vantagens desse método, tá? Vamos lá. Deixa eu só ver se eu não pulei nada. Não. Ele tem uma boa produção, tá? Esse método aqui tem uma... Quando a gente fala de eficiência biológica, no bloco são os que mais vão produzir, disparado, independente de qualquer espécie que a gente fale, seja shiitake, shimeji, juba de leão, ganoderma, qualquer tipo de espécie, sempre vai produzir melhor em blocos do que em toras, porque toras não tem nitrogênio. Compostagem vai dar muita proliferação de insetos, bactérias, além de ter uma menor produção natural. Então, por isso que tem que ter pelo menos um yield, uma eficiência biológica de 25%, seria o ideal. A pessoa que está no Instagram, também estou lá pelo YouTube, então tem o link nos stories anteriores. Está lá, tem a apresentação, vai ficar bem mais fácil. E aí, então, a produção desse modelo aqui acaba sendo muito melhor, porque produz mais, apesar que aqui serem blocos de apenas 2 quilos, por volta disso, quem faz desse modelo aqui, apenas 2 quilos, mas ele consegue produzir várias espécies de cogumelos. Todas elas praticamente podem ser produzidas dessa maneira, menos agáricos, que agáricos precisa passar por compostagem. Quando eu digo agáricos, novamente, champignon, portobello e agáricos blasé. Apesar que tem alguns métodos que saíram uns artigos aí bem recentes nos Estados Unidos, uma tese de doutorado, fazendo a produção de champignon a partir disso. Então, talvez ano que vem vocês vão me ver, vamos ver se esse inverno aqui, o ano que vem, eu tento arriscar alguma produção dessas espécies desse modelo, que ainda não foi feito nenhuma vez no Brasil. Então, vamos ver. Também não é meu objetivo, não, mas seria mais para uma brincadeira. O que seria ainda a vantagem dele? É uma desvantagem. Esse saco aqui, ele tem um custo, mesmo para pequena produção, pelo menos aí o mais barato que encontrei agora há pouco, dei uma pesquisada, R$ 1,70 por saco plástico desses, e de R$ 1,70 a R$ 5,00, dependendo da quantidade que a pessoa vai comprar. Então tem um custo, eu acho caro, mesmo R$ 1,70 eu acho muito caro. Pra vocês terem uma noção, eu pago 68 centavos, sacos um pouco maiores que esse. Então, eu tenho um gasto de eu economizo R$ 1 por saco. Se a pessoa fizer, digamos, 4.000 sacos num bloco, 4.000 blocos num ano, então só nos blocos eu já economizo R$ 4.000 num ano, além de que aqueles meus blocos eles são maiores, né? Vocês viram esse bloco aqui? Opa, vocês viram esse bloco aqui? Ele é maior, né? Esse aqui tem em torno de 2,6 kg, tem 2,6 kg, até um padrão que eu faço, mas vários, aqueles que é só para mim eu faço do tamanho que eu quiser, mas se não fica, geralmente 2,600, 2,400, faço até alguns de 13,200, mas 2,600 para mim eu tenho visto que para mim é o que funciona mais rápido, melhor, produz mais de acordo com o tamanho do saco. E aí eu consigo por 68 centavos algo que eu consigo fazer 2,6 kg, enquanto que se ele é 1,70, eu faço por R$ 2. Então, a demanda, o custo dele é de quase R$ 2. Então, fica muito mais caro a partir desse método, além de necessitar uma autoclave que vai gerar um custo alto, tá bem? Só que assim, a vantagem da autoclave é que ela esteriliza. Então, ela mata 100% de tudo. Então, quando bota lá qualquer coisa vai estar nascendo demais, entendeu? É esse o objetivo da autoclave. Para semente, para essas coisas, aí o pessoal, né, laboratórios que usam, aí beleza, tem que ser autoclave. Mas, ao meu ver, a autoclave para a produção de cogumelos, somente algumas empresas que têm um dinheiro mais para realmente investir também, mas caso contrário, também fica um negócio um pouco alto, ao meu ver. Tá bem? Vantagem, acabei nem falando sobre insetos, até já vou fazer a comparação desse com o meu método. Esse saco aqui, toda hora eu tô jogando ele no chão e juntando, né? Esse saco aqui ele é grosso. Esse aqui acho que eu não sei se ele tem 16 micras, se não me engano. Não sei agora o tamanho dessa micra, a micragem dele. Né? Micra seria a espessura. Tá? Esse aqui é um PAD, polietileno de alta densidade. Eu acho que tem umas 16 micras, eu chutaria. Quando a gente faz o corte nesse daqui, ele vai ficar, como ele é um plástico mais grosso, ele nunca vai ficar um corte extremamente rente. Então isso acaba sendo um problema. Por quê? Porque os insetos eles começam a querer subir. Claro que o objetivo é ter 0 insetos, mas sempre vai ter algum que vai estar entrando, por mais que seja um lugar totalmente sempre vai ter algum que vai estar entrando, tá? Então a gente bota armadilhas realmente para ter 0 insetos. Mas se um entrar aqui, o que acontece? Ele começa a entrar e ele começa a produzir os ovos aqui em cima no bloco. E aí isso começa a dar problemas na produção por causa de insetos. Ainda é melhor do que qualquer outro método que eu já expliquei até o momento, ao meu ver.
Mas tem esse aqui porque ser um saco mais grosso, mais rígido, por causa que ele necessita ser mais grosso, resistente, por causa que na autoclave vai 121 graus, com 1,5 de pressão. Então, ele precisa ser um material que vai sustentar tudo isso, né, aguentar isso, e aí ele precisa ser esse material. Eu tenho, por exemplo, esse meu, deixa eu até mostrar esse aqui, esse bloco aqui ainda não começou a produzir. Vocês podem ver que esse aqui é um material, esse aqui é um polietileno de baixa densidade, e aí, quando eu faço o corte com a gilete, ele fica rente, ó, muito grudado aqui. E aí, como é a serragem suplementada aqui, o inseto, primeiro, se fosse palha, teria cavidades para os insetos entrarem. Aqui não tem como o inseto bater, porque aqui é como se fosse uma parede. E o saco mais fininho, não tem como ele subir, tá bem? Então, também tem essas vantagens que, por mais que sejam, parece, mas é uma coisinha minúscula a diferença, mas a diferença na produção é gigantesca, 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 por causa desses pequenos detalhes, que ninguém conta por aí, tá? Então, por causa disso. Renato, então 14 mil. Então, tem esse grande problema, além do custo, né? Ele tem um custo aí de pelo menos 1,70, talvez se alguém for comprar 2 mil blocos, aí talvez você consiga até por 1,50, alguma coisinha assim, mas tem esse custo aí de mais ou menos 1,70. A vantagem dele vai estar produzindo muito bem, e depois dá para produzir praticamente qualquer tipo de cogumelo também a partir desse método aqui, tá bem? E só que vai precisar também de uma seladora. Vocês podem ver que eu uso barbantes para amarrar, aqui vai precisar de uma seladora, ela para grudar o plástico, né, por temperatura, tá bem? A vantagem desse método de bloco, seja esse meu aí que eu utilizo, é que ele não precisa, na fase da incubação, eu vou estar explicando até melhor na semana que vem, mas incubação é o período que tem o fungo se desenvolvendo. Então, a gente pega lá a serragem suplementada, ele vai estar se desenvolvendo, o fungo. Nessa fase, se a umidade está 10%, está 5%, dane-se, não precisa se importar, porque não vai estar ressecando lá dentro, como acontece com toras, que está exposta, e como também acontece com aqueles sacos de compostagem que estão cheios de furos, os baldes também, que como tem muitos furos, vai estar perdendo umidade para o meio externo, além de poder entrar insetos nessa fase. Aqui é impossível entrar insetos nessa fase, tá bem? Então, blocos tem essa grande vantagem. A questão é, temperatura no período de incubação. Sim, é importante. Tá bem? Eu sei que tem pessoas aí que moram em lugares que bate 30, 40 graus diariamente, tudo bem? Aqui também, agora, período de verão, também bate. Aqui eu tô suando aqui, deve estar uns 30 graus, brincando, tá 30 graus aqui. E sim, um ar-condicionado, pelo menos, já consegue dar conta de uma grande produção de cogumelos se feito da maneira adequada. Tempos atrás, eu fiz uma aula somente falando sobre controle de temperatura, mesmo para locais muito quentes, como que dá para a gente controlar com barreiras físicas, assim, que seja por, primeiro, área sombreada, com telhado verde, com trepadeiras, assim, dá para baixar em 20, 30 graus, chega no máximo, da de proteção do sol de maneira gratuita. Então, eu fiz essa aula, fiz tempos atrás, aí depois eu subi ela somente lá para os alunos, mas talvez aí mais adiante, quem sabe aí eu faça ela novamente, aqui de uns meses. Mas, assim, dá para baixar muito naturalmente a temperatura, e se a temperatura naturalmente, que lá fora está 40 graus, internamente está 25, 27 graus, facilmente a gente consegue controlar para dar para 22 graus, por exemplo, 21 graus, e aí a produção ela consegue ser muito mais efetiva do que simplesmente sem nenhum controle. Tem produtores daquele método aí de compostagem, ou até esses aqui, que não tem nada de controle térmico, nada de ar-condicionado, nada disso na produção de cogumelos, aí dá problema na produção de cogumelos, mas aí dentro de casa tem 2, 3 ar-condicionados. Aí não dá para tirar um da casa e botar lá, não, né? Que estão produtores que em uma semana você pagaria totalmente, facilmente o ar-condicionado. Mas, né, cabeça dura aí, não dá para teimar muitas vezes, né? Então, cada um com seus negócios. Mas simplesmente, assim, um ar-condicionado consegue manter uma produção muito estável, e aí é o que eu digo sempre. A importância de um negócio é conseguir ter uma estabilidade na produção e algo que dê retorno rápido. Esse daqui, por exemplo, olha só, esse aqui até que está mais antiguinho, olha só, esse aqui é do dia 28/11, então ele está produzindo agora, 28/11, ele está com 40 dias, então 40 dias já está fazendo a frutificação aqui do Sajorcajo, esse aqui é um Sajorcajo. Aquele que vocês viram aí nos meus stories, hoje eu juntei também o folho shimeji, o shimeji também, entre 30 e 40 dias já está frutificando, tá? Sem esquece aquele período ali que na compostagem demora 15, 20 dias para deixar pronto o saco para depois de mais 30, 40 dias produzir, não. Aqui é questão de um dia
já está pronto o bloco, aí depois mais 30, 40 dias aí para começar a frutificação, tá bem? Pessoal que está no Instagram, estou também lá no YouTube, lá tem a apresentação, fica muito mais fácil. E aí, do método aqui que eu faço, esses blocos, que vou estar falando melhor também lá no evento, na Jornada Renda com Cogumelos. Inclusive, quem está aí no YouTube, eu vou pedir para, se possível, aí, me dê um joinha, uma curtida. E depois, aqui, logo abaixo na descrição, vai ter o link para vocês entrarem, para vocês se cadastrarem, para entrar lá, fazer uma inscrição lá na Jornada Renda com Cogumelos. Só clica lá, já se inscreve, pode ser depois dessa live, clica lá, e aí vocês já se inscrevem para o dia 22, 24 e 26 de janeiro, tá bem? Lembrando que na semana que vem também vai ter algumas lives, então é importante falar, vou estar falando sobre os tipos de cogumelos, como conseguir compradores de cogumelos antes mesmo de entrar na área. Então, será que eu vou conseguir vender esses cogumelos antes de entrar no negócio? É bom já ter uma certeza já de que vai ter alguém comprando, então é a melhor maneira. Vou estar falando também sobre o local de cultivo, então fiquem tranquilos, vou estar falando mais, tá bem? E aí, a diferença desses sacos aqui que eu faço aqui, que eu desenvolvi uns métodos bem, depois de vários anos apanhando, fui, claro, fazendo muitos testes, ainda hoje eu faço vários testes, até desenvolvi um método que já está uns 3 anos que eu estou desenvolvendo ele, aí eu voltei a ativar ele faz uns 2 meses, já tinha alguns métodos específicos com ele, mas eu trabalhando em cima deles para agilizar vários processos, para algumas linhagens específicas, barateando mais os custos. Por exemplo, eu consigo produzir um bloco desses. Não, esse aqui que está produzindo, por exemplo, o meu custo desse bloco aqui, até ele, até ele ficar pronto, digamos assim, o meu custo só em produzir o bloco fica em torno de uns R$4,15, R$4,50. Fica nessa faixa. Eu tenho alunos, por exemplo, que conseguem o substrato totalmente gratuito. Afinal, por exemplo, a maior parte aqui é serragem e água. Então, serragem e água a gente consegue encontrar praticamente em qualquer lugar. Em muitos lugares, serragem é praticamente de graça, então vai pagar muito pouco, um saco, é barato a serragem. E os farelos utilizados também se encontram facilmente por um preço bem em conta. Então, não tem muito segredo. Alguns lugares conseguem, depende, eu tenho alunos em vários lugares, vários estados do Brasil. Alguns lugares a gente trabalha com outros materiais, de acordo com o que tem na região, que às vezes, claro, o objetivo é sempre algo que produza muito bem, não adianta querer um substrato que é de graça, mas vai produzir nem metade. Então, vale a pena gastar, às vezes, R$4, algo que vai produzir 300 gramas a mais de cogumelo. Então, tem que fazer a conta, que isso faz muito sentido. E, enfim, um bloco assim me custa em torno de R$4,15, R$4,30, por volta disso. A questão, mas vai utilizar um ar-condicionado? Sim, vai usar um ar-condicionado. Qual que é o custo do ar-condicionado a mais em torno disso? Depende, porque aí é uma coisa que não dá para simplesmente falar um custo. Porque se eu colocar um ar-condicionado para 5 blocos desses, por exemplo, o custo de energia elétrica para 5 blocos é um custo. Agora, se eu colocar lá 300 blocos para um ar-condicionado, eu divido a conta de luz do ar-condicionado para 300 blocos, para 500, para 800 blocos, o mesmo ar-condicionado vai conseguir dar conta, e aí quando vai dividir lá, vai dar talvez 30, 40 centavos por bloco, até ele jogar fora ele. Lembrando que depois disso aqui, eu faço uma abertura aqui, olha só, até tinha um pequeno furinho, já começou a nascer aqui também, daí depois ele produz esse lado, depois vai estar produzindo dos dois lados novamente. Nossa, esse aqui não produz muitas vezes, tá? Esse aqui vai produzir em torno de, no máximo, 4 vezes. Essa aqui é a maior produção dele, acho que vai dar quem sabe dar uns 500 gramas até amanhã, mas acho que não. E aí é isso, tá? Então dá fazendo as contas aí, geralmente até a fase final aí, em torno de R$6, R$7, se a gente fizer a conta máxima, ou até um pouco menos que isso, tá bem? Então, ao meu ver, é onde que a gente consegue economizar mais dinheiro e ainda assim ter o mesmo nível de produção desse modelo autoclave aqui, com um investimento de aproximadamente, assim, todos os equipamentos que eu desenvolvi para isso, em torno de R$700 a R$800, de R$500 a R$700, tá? Talvez ela consiga até fazer por R$300 em alguns lugares, 500, enfim, mas volta aí de R$300 a R$700, com certeza dá para fazer os equipamentos que dá para fazer uma boa quantidade já de blocos que nem eu faço. Então, comparado com toras, que vai precisar comprar de outro produtor, que tem mais problema, aqui é muito mais fácil. Lembrando que para blocos, mesmo se a pessoa pegar a serragem, que pegou 20 dias de chuva a serragem, não tem nenhum problema, tá bem? Não é problema. Se foi cortada com a motosserra que tinha óleo mineral,
Dane-se, dá para usar também. Então, aqui, por quê? Porque a gente trabalha aqui com eliminação da maior parte dos micro-organismos. Você não se trabalha nas toras, não se trabalha na compostagem. Então, por isso não é muito problema. Variedades aqui, então dá para produzir praticamente todas elas. De novo, só não dá para produzir o agáricos, tá? Champignon, portobello e cogumelo do sol, o agáricos blasé. Até porque, se vocês forem ver isso aqui, tem até um estudo bem bacana. Peraí, deixa eu dar uma hidratada na garganta. Para vocês verem como que nesse modelo de blocos nasce praticamente qualquer coisa que a gente for colocar ali dentro do substrato vai estar produzindo. Claro que também não dá para querer colocar qualquer coisa, mas assim, dá. Tem um estudo um artigo científico da Índia, aqui mais uma curiosidade. Tem um estudo lá da Índia, um artigo científico mostrando o problema que eles têm na Índia, coisa que a gente não tem aqui no Brasil, que é o quê? Lá nas ruas da Índia, eles fazem muito cortes de cabelo. Então, lá na rua mesmo, vai, corta, só corta lá, senta lá, corta cabelo tudo na rua, e tem um grande acúmulo de cabelo. Aí eles estão. Não dá para incinerar o cabelo, porque larga muitas toxinas. Ah, eu até falava lá qual as substâncias que são realmente muito tóxicas, que eu também nem sabia. E aí eles pensaram, mas como é que a gente pode degradar ele de uma maneira natural na natureza? Aí eles pensaram o quê? Vou fazer produção de cogumelos nos cabelos. Olha, comer esses cogumelos seria outro negócio, mas né, eu jamais comeria. Mas a ideia aqui é ver como que funciona. E realmente eles colocaram lá e produziu cogumelos, produziu bastante cogumelos. Aí o bloco era tudo meio branco com preto, com fio de cabelo, uma coisa nojeira. Mas assim, produz até em cabelo, para vocês terem uma noção. Esse é o ponto que eu quero dizer. Nasce até em cabelo. Se alguém vai comer, outros 500 também. Agora, com substratos bons, serragens, essas coisas aí tudo bem para consumir. Mas a questão é, até com cabelo, para quem não viu, até com papel higiênico, a pessoa fez papel higiênico, claro que vai nascer com papel higiênico, afinal, o papel higiênico vem da planta, né? Tem muita celulose, e aí é a mesma coisa, também vai estar nascendo. Não vai produzir muito bem, com certeza não vai, mas nasce, entendeu? Tem praticamente qualquer coisa que a gente colocar ali, tentar colocar, tem grandes chances de produzir alguma coisa, principalmente se for o shimeji, que é o mais agressivo, o que mais vai estar produzindo mais facilmente. Aí, em blocos, também eles vão estar produzindo mais do que em toras e mais do que compostagem. Por quê? Comparado com compostagem, por causa do próprio material que tem ali dentro, então vai produzir mais. Comparado com toras, porque tem mais nitrogênio. A tora, como eu falei, tem uma grande relação carbono-nitrogênio, afinal, as toras têm praticamente só carbono. Até tem alguns estudos, até, se alguém ali faz em toras, né, e não sabe, tem um estudo científico que colocava, eu até não conheço muito bem isso, mas nunca mexi com isso daí, mas que é o quê? Colocar 1% de sulfato de amônia, seriam quase que uma ureia na água, que aí tu aumenta a fonte nitrogenada, a partir de um nitrogênio sintético, no caso, e aí favorece, aumenta um pouquinho o nível de nitrogênio que vai estar dentro da tora, com isso produz um pouco mais de cogumelos. É uma possibilidade. Mas não, para mim, toras, infelizmente, não é algo que eu mexeria também, por causa de toda a demanda, muito mais trabalhoso do que os demais métodos. Vamos ver. Além do que nem a grande saída, onde que mais tem vendas, realmente é o shimeji. Comparado com qualquer outro cogumelo, o shimeji é o que mais tem saída em grandes quantidades, tanto para público quanto também para restaurantes. Tanto que é uma das fontes maiores e mais garantidas semanalmente. Aí, claro, aí o shiitake, por exemplo, isso aqui, o sajorkajo, o citrino, o iringue, shimofuri, outras espécies podem ser produzidas também a partir desses métodos, né, de blocos, e aí comercializados juntamente, ou seja, ter maior quantidade de espécies possíveis, claro, também não precisa ter 15 espécies produzindo, mas tendo umas 4, 5 espécies acaba sendo melhor porque a gente consegue ganhar mais dinheiro tendo mais espécies do que somente uma monocultura, digamos assim, somente shimeji, somente shiitake, somente ganoderma, somente juba de leão, somente cogumelo do sol, somente, entendeu? Isso daí. Quando a gente consegue ampliar mais, ter mais públicos, acaba sendo melhor. Por exemplo, não sei se o Márcio está por aí, o Márcio, um aluno meu, ele fechou, por exemplo, não sei se ele chegou a fechar tudo mais, estava ali conversando, só um restaurante pegando 50 quilos por semana de shimeji.
E aí mais algumas coisas aí, bom, só uma coisa rápida aí, 8 mil por mês, conseguiu. Perfeito? Só que é o que eu falei para ele, só que tem lado bom, tem lado ruim, né? Por causa que ele não queria, o cara lá não queria que ele vendesse para outros lugares também e tudo mais. Só que aí tu fica dependendo somente de uma vertente, só não pode comercializar aqui. Claro que também dá para comercializar para clientes finais. Só que talvez pareça ser algo atrativo, porém está deixando de ganhar talvez muito mais, se expandir um pouco mais. Então, a mesma coisa acontece se a pessoa produzir somente uma única espécie, ao meu ver, acaba se limitando bastante e vai ganhar menos dinheiro com isso, sem dúvidas. Aí depois, só para finalizar, tem ainda potes. Valores de venda, Gilson, aí varia. Restaurantes gigantescos, vão pegar aí os 200 quilos por semana, eles vão estar querendo pagar pouco, em torno dos R$ 20 ao quilo. Mas aí pega restaurantes médios, pagando em torno de 30, de 25 a 40 reais, no Brasil inteiro tem por essa faixa. Público final, de 35 a 50 reais o quilo, mas vamos ficar nessa faixa, tá? Pode ver até no mercado, se tiver aí no mercado, qual que é o preço de uma bandejinha de 200 gramas, multiplica por 5, esse é o preço do quilo aí no mercado. A ideia que eu sempre dou é sempre, aí é de pessoa para pessoa, tá? De aluno para aluno também. Eu tenho alunos, por exemplo, que comercializam um preço maior que mercado, também tem alguns alunos que comercializam um preço menor do que de mercado. Eu comercializo um preço menor que o de mercado, porque o de mercado eu acho que é caro, e uma qualidade muito ruim. Então, a pessoa que comprar de mim cogumelos jamais vai no mercado pensando em comprar cogumelos, porque além de ter um preço melhor, o meu é melhor, a minha qualidade também é muito maior. Então, por causa de várias questões que eu explico em problemas de mercado. Sim, blocos axênicos, com certeza. Chimei, geringo, sim, com certeza, Wagner. Com certeza. Na verdade, todos os eringues são em blocos, né? É, Olha, eu não conheço, em compostagem não dá para produzir eringue, em tora também não, somente em bloco praticamente. Ou em potes, que eu vou estar mostrando agora aqui, que potes é outro tiro no pé, a menos que a pessoa tenha uma indústria gigantesca. Aí pode até ser. Mas que eu também não investiria, porque é um investimento muito alto, né? Então, tanto que, tanto alto é que eu conheço somente, eu conheço muito pouca empresa que tem isso. Eu vou estar subindo agora aqui a apresentação, que é a partir da produção em potes, que são esses potinhos aqui, parecem potes até grandes pela imagem, talvez, não sei se vocês vão achar que é grande ou não, mas na verdade são potinhos pequenininhos, cara, nem faz tempo até que eu não vejo mais, mas deve existir sim, aqueles da Hellmann's, né, falei até da marca aí, aqueles potinhos de maionese, sei lá, são pequenininhos assim, esses potes aqui vão dar 600 gramas cheios, por volta disso. Então, acho que não subiu. Eu aqui falando, pensei que tinha subido e não subiu. Peraí. Agora sim. Esses potes aqui, eles vão pesar na casa aí dos 600 gramas, por volta disso. Aí aqui é mais produzido o quê? O shimeji preto, principalmente, e o eringue. Então são as duas espécies que vocês vão ver mais dessa maneira aqui sendo produzida. A pessoa que está no Instagram, também estou pelo YouTube. E aí eu vou... tem o link da apresentação lá, no link lá nos stories, tá bem? Então tem isso. E para o pessoal que está no YouTube também, depois se inscrevam, acabou aqui, se inscrevam aí para a jornada Renda com Cogumelos, que está aqui na descrição, tá bem? Então, a vantagem desse método aqui é o quê? Ele vai ter uma boa produção, porém, aqui tem que ser uma empresa também para trabalhar isso aqui, não dá para trabalhar manualmente, isso aqui tudo é robotizado, então, ao meu ver, também está fora da questão. É somente robotizado para compensar e investimento muito alto, afinal, a pessoa tem que comprar todos esses potes, bandejas, tudo mais, e aí a limpeza, tudo mais, isso aqui é feito por robô, porque se a pessoa for fazer limpeza desses potezinhos aqui de 600 gramas, tudo à mão, aí tem que contratar umas 5 pessoas só para trabalhar limpando potes para quem sabe, cultivar, então é muito problema. A variedade acaba sendo limitada, variedades aqui, principalmente shimeji preto e ering, nesse caso, então, investimentos altos, precisa automatização aqui no processo, precisa de robotizado. Insetos, está tudo bem, isso aqui realmente seria muito bom para isso. Para a questão das vendas também, só que se a pessoa for investir, sei lá, aqui também, 500, 1.000, 1 milhão, algo assim, que para mim não compensa, eu não sei, falando sério eu mesmo, eu não sei se alguém me desse R$ 1 milhão,
aporta nesse negócio, monta um negócio com R$ 1 milhão. Eu não sei se eu colocaria algum dinheiro em 1 milhão, simplesmente da noite para o dia, pá, 1 milhão aqui. Eu jamais faria isso. Né? Eu sempre começaria alguma coisa pequena, vai dar certo, vai escalando. Essa é a maneira que eu acredito, é assim que eu aprendi, é assim que para mim tem funcionado super bem. Então, o maior trabalho aqui é muito trabalho com higienização, e aí vai estar produzindo muito bem, vai ter que ter bastante vendas já garantidas, afinal não tem como começar isso aqui produzindo 20, 10 quilos por semana, 5 quilos por semana, uma pequena produçãozinha, e né, precisa já começar já talvez com 500 quilos por semana, algo assim, então já tem que ter mercados super garantidos. Então, por isso que, ao meu ver, não compensa. Turma, eu vou estar falando melhor sobre isso ali, Emerson, tá? Wellington também, tudo isso na semana que vem, na outra semana. Tá? Hoje aqui era o objetivo, tá? Tem até uma aula que eu vou estar explicando mais sobre espaço, que é na quarta ou na quinta-feira da semana que vem, tá? Então fiquem tranquilos, vou estar falando também sobre isso. E no mais, mas assim, dá para começar, o mínimo espaço necessário seria pelo menos 4 metros quadrados, que aí se a pessoa tiver muito pouco espaço, dá para o quê? Dá para começar a produzir os blocos, se a pessoa tem muito pouco espaço, começar somente os blocos e comercializar os blocos, é uma maneira. Se a pessoa tiver um pouquinho a mais de espaço, já começa até a produção deles, tá? E aquilo que não comercializa, dá para dá para dá para abrir e produzir os cogumelos, né? Não vender os blocos, abre, produz e vende os cogumelos. É uma maneira também bem efetiva para ganhar mais dinheiro com os cogumelos. Aproveitar o máximo possível. Turma, por hoje era isso. Espero que, olha só, quase 1 hora e meia de aula. Espero que tenham gostado. A ideia aqui foi deixar maior clareza também tudo isso. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, podem chamar também lá pelo Instagram. Não se esqueçam de se inscrever para a Jornada Renda com Cogumelos, está aqui na descrição do, do vídeo. E quem puder também dar uma curtida no vídeo aí, que ajuda bastante. E aí, quando eu fizer mais aulas, vocês vão estar sabendo mais. Se alguém ainda não está no grupo do WhatsApp, eu vou estar colocando, se não coloquei, ainda não coloquei, vou estar colocando um link para entrar no grupo do WhatsApp. Para sempre que eu for fazer alguma aula, alguma live, semana que vem vamos ter mais 2 ou 3 lives. Então aí vocês vão ser notificados, tá bem? Um abraço aí, fiquem com Deus, boa noite, valeu!